Jovens com menos de 25 anos são os que mais sofrem com desemprego. De acordo com pesquisas, esses dados só não são maiores porque em tempos de crise muitos se arriscam no empreendedorismo e trabalham por conta própria. O aumento do desemprego entre os jovens abaixo de 25 anos subiu de 15% para 26,36%. Segundo pesquisas, a proporção de jovens ocupados vem caindo desde 2013. Esse dado é reflexo ocorrido entre o último trimestre de 2015 e o primeiro trimestre de 2016, quando aumentou a probabilidade dos estudantes perderem o emprego. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, no geral, entre janeiro e março de 2016, foram encerradas mais de 320 mil vagas formais, contra cerca de 65 mil no mesmo período do ano passado. Outro item abordado no estudo é que a redução do rendimento salarial foi maior para os trabalhadores que recebem menos de um salário mínimo por mês. Esses números de desempregados só não são maiores pelo fato de muitos já estarem trabalhando por conta própria, já que tempos de crises muitas vezes são propícios para o empreendedorismo. A safra de grãos deve ficar 6,5% menor em relação a 2015 e pode ser a maior queda de volume desde 1990. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o problema começou em fevereiro com a falta de chuva e se estendeu para março e abril. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é de que a safra brasileira de grãos neste ano seja de 195 milhões e 900 mil toneladas. O resultado é de 13 milhões e meio de toneladas a menos do que em 2015. A pior estimativa desde 1990. Sobre os estoques, a soja em grãos foi o único produto que teve crescimento no volume estocado. Os dados se referem aos estoques em 31 de dezembro no ano passado, na comparação com dezembro de 2014. Mas em questão de volume, o milho em grão tem o maior estoque, com 10 milhões e 100 mil toneladas. Mas o volume está quase 10% menor do que estava em 2014. A maior queda nos estoques ficou com o trigo, que caiu 25,1%. A explicação é a baixa produção por causa do excesso de chuva na região sul, responsável por 90% da produção nacional. No caso do café, que despencou 16,7% nos estoques, a explicação é a seca que afetou a produção nos últimos anos. As regiões Centro-Oeste e Sul continuam tendo a maior participação na produção de grãos do país. Somadas, as duas regiões respondem por mais de 80% da produção nacional. O Sudeste aparece em terceiro lugar com 10% de participação. Nordeste e Norte juntos representam 9,9% da produção nacional. Pindamonhangaba está com inscrições abertas para o Time do Emprego. São 80 vagas disponibilizadas pelo Programa Estadual para quem tem mais de 16 anos e está à procura de novas oportunidades no mercado de trabalho. Mais informações pelo telefone 3642-2530. Muita gente aproveita o verão para colocar a malhação em dia. Mas se esquece que no inverno o metabolismo do corpo fica mais acelerado, com um gasto de energia maior. Se aliado à atividade física, proporciona uma sensação de prazer para quem não deixa de lado o exercício no inverno. Detalhes no Momento Saúde. Olá, hoje eu vou dar uma dica sobre atividade física no inverno. Atividade física no inverno, nós temos que tomar alguns cuidados em relação ao ambiente onde nós vamos praticar essa atividade física. Em dias de muito frio, nós devemos evitar as horas muito mais cedo e devemos esperar com que a neblina seja dissipada para fazer essa atividade física. O controle da temperatura é fundamental na realização do exercício físico. Não pode a temperatura corporal esfriar e isso tem um resultado negativo na prática de exercício físico. Na questão de você caminhar, correr, nós devemos sempre olhar essa questão da temperatura.
e aproveitar uma temperatura mais agradável, que não seja tão agora, né, agressiva ao nosso organismo, e isso vai realizar com que você faça a sua prática de atividade física com muito mais resultado. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista sobre as mudanças que acontecem na etapa da adolescência e qual a melhor maneira de lidar com essa fase. Hoje o nosso tema é aborrecência e adolescência. Você não pode perder os aconselhamentos de Leandra Oliveira, psicóloga, que está aqui conosco, trazendo vasta experiência nessa área. Já nos falou, inclusive, sobre a questão da internet, talvez volte ao assunto com mais profundidade, mas nós fomos ao intervalo, Leandra, deixando aqui um questionamento quanto à ansiedade que eu imagino ter o jovem com relação ao que vai fazer no futuro. Será que eu vou ser engenheiro, advogado, médico, dentista? Hoje tem ainda mais um monte de profissões, né? Psicóloga também, sim, né? Como é que a gente resolve isso, né? No tempo que eu fui adolescente, fazia-se um teste vocacional, tinha lá o ISOP. Eu fiz lá o ISOP, deu um leque de coisa que eu podia fazer, eu fiquei mais embaraçado ainda. Como é que é essa situação? Mas ajuda muito. Na verdade, assim, quando há essa dúvida do jovem, né, então é importante procurar uma ajuda profissional, né? Estamos aqui para isso. Então, procurar uma ajuda, um auxílio de um profissional da minha área, né, um psicólogo, que possa ajudar esse adolescente na orientação vocacional e profissional. Então, o que é uma orientação vocacional? É esse perfil, né? Essa habilidade pessoal que ele tem, né? Então, conhecer um pouco da personalidade, do jeito dele, do que ele gosta, do que ele não gosta, e traçar um caminho em direção a algumas profissões que tem a ver com o perfil dele. Então, todo esse caminho, sim, é marcado por alguns testes, várias entrevistas, conversas, enfim, é todo um contexto terapêutico importantíssimo, né? Eu acho que vivemos num momento, José Carlos, onde a gente tem um leque, né, de profissões muito grande. E de novo, né, a adolescência é marcada por uma fase de transição, uma fase em ebulição. Então, o jovem, ele realmente, por si só, já passa por essa fase delicada. É muito comum, por exemplo, o pai, né, ou a mãe, tem uma determinada profissão e querer incutir no filho o segmento. Vai ser mais fácil para você, porque eu já tenho um escritório de advocacia, você vai seguir, vai pegar o meu nome. Aí, às vezes, até força uma situação que no futuro causa frustração. Carlos, você tocou num ponto super importante, né? É por isso que, às vezes, né, chega para a gente em consultório, a gente precisa ter uma escuta realmente delicada e uma orientação a esses pais também, porque eu digo assim, na maioria das vezes, esses pais não fizeram ou não fazem por erro, né? Eu digo que é por zelo, né? Então, assim, eu quero que meu filho trabalhe comigo, porque eu já tenho toda uma bagagem, né? Então, melhor. Mas será que esse adolescente quer isso, né? Outra coisa, então você está falando de influências familiares, eu digo sobre status, né? Profissões da moda, status também, né? Faça medicina ou faça odontologia, porque isso dá dinheiro. Né? Nós temos uma força muito grande de absorção no mercado do trabalho para a metalurgia, né? São as fábricas de automóveis, exato, a própria Embraer, fabricante de aviões, tem as siderúrgicas. Aí, por uma questão prática, as pessoas falam assim, faça isso aí porque já tem condição de trabalhar aqui, exato, e tal, né? Exato. De novo, José Carlos, veja que é um zelo, um cuidado, uma preocupação desse pai com o futuro do filho, né? Porém, a gente precisa compreender que esse jovem, ele pode galgar e por que não, né? Tem a vida toda pela frente para ele galgar aquilo que ele tem, que ele sonha, que ele tem vontade. Agora, veja bem, sonhar, né? Eu quero ser isso, aquilo e aquilo outro, né? Questões e opções, às vezes, completamente diferentes uma das outras. Por isso, a gente precisa, às vezes, ajudá-lo a realmente, trazer esse jovem ao chão, né? E, né? Será que são essas possibilidades mesmo? Será que você tem, o seu perfil se adequa a essas possibilidades, né?
Então, acho que isso é muito importante. A atenção do psicólogo com relação à criança. Ouve só um lado, tem que ouvir os pais também. Esse diálogo, ou triálogo, digamos assim, né, do pai com o filho e o psicólogo, tem trazido bons resultados no seu consultório? Ô, José Carlos, é fundamental que esses pais participem desse momento, né? Então, quando nós, né, profissionais, a gente vai atender uma criança ou um adolescente, sem dúvida nenhuma, a gente precisa sim desses pais como para orientá-los. Na verdade, às vezes o adolescente ou até mesmo a criança, claro, cada um passa às vezes por um determinado problema. Agora, você tem que enfrentar também o preconceito, né? Porque as pessoas falam assim, isso não é uma bobagem, não precisa de nada disso, e tarará, e o meu filho é uma pessoa que não tem esse problema e tal. Ai, José Carlos, então, aí eu diria assim, quem precisa de psicólogo é a criança, o adolescente ou esse pai, né? É verdade. Então, né? Então é delicado. É sempre bom, né? A ajuda profissional ela é importante, mas esses pais precisam estar ali querendo ouvir, abertos para receber a orientação também, né? Ninguém ali é dono da verdade, a gente está ali para ajudar, mas é uma ajuda familiar. Leandro Oliveira falou de uma forma tão simples, tão interessante para a gente entender essa fase difícil da vida, que muitos falam que é a aborrecência, mas é um momento importante que todos nós passamos, né? São ansiedades, tudo isso conjugado. Ela aborda o tema com tanta tranquilidade que nós vamos convidá-la a voltar mais vezes. E veja a seguir aqui no Repórter Setorial. Distribuidores são obrigados a informar no rótulo se o alimento é transgênico. Aguarde só um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas.